Mateus 8, 25 a 27. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa viagem é a primeira viagem do Senhor Jesus com seus discípulos, e aqui ainda não estão os 12. Provavelmente Mateus ainda não estava, porque o relato do seu início, seguindo Jesus, é no capítulo 9, a escolha dos discípulos é no capítulo 10. Mas aqui, com certeza, os pescadores estavam. E Jesus disse: Vamos à outra margem. Logo no início desse texto, a partir do verso 18, Jesus disse: Vamos à outra margem. Algumas pessoas quiseram ir, ele disse que não, outras ele ensinou que para segui-lo precisava de total renúncia, e assim ele entra no barco com os seus discípulos e ele vai dormir na popa. Marcos nos diz que ele levou um travesseiro. No meio desta viagem, atravessando o mar da Galileia para Gadara, veio um grande temporal, ventos, um grande temporal. E os discípulos fizeram tudo o que sabiam, mas não resolveu a situação e chegaram à conclusão que eles realmente iam perecer, que eles iam naufragar. Então eles vão acordar Jesus e diz: Jesus, o Senhor não se importa com a gente, nós estamos aqui morrendo, vamos perecer. Jesus levanta, repreende os ventos, a tempestade, há uma calmaria, e diz aos discípulos: por que vocês são assim, homens de pequena fé? Bem, vamos pensar algumas coisas aqui, objetivo. Primeiro, Jesus repreendeu uma tempestade. Então essa tempestade não era uma tempestade comum. Se o Senhor Deus é que havia mandado essa tempestade, não faria o mínimo sentido de Jesus repreendê-la. A tempestade aqui tem a ver com o que eles estão fazendo do outro lado. Você há de lembrar que do outro lado, quando eles chegam, Jesus liberta um homem possesso de uma legião de demônios. E pode ver que o perigo é o naufrágio, o perigo é afogar, e a consequência dos espíritos que tomam os porcos é que eles afogaram, os porcos afogaram. Algumas lições aqui rápidas. Primeiro, Jesus está reclamando que eles poderiam ter feito algo que eles não fizeram. Bom, o que eles poderiam ter feito que eles não fizeram? Repreender vento, eles nunca nem ouviram falar que alguém podia fazer tal coisa. Mas, primeiro, eles poderiam confiar na palavra de Jesus. Jesus disse: vamos à outra margem. Se Jesus disse que vai para outra margem, então isso vai acontecer. Esse ensino pedagógico é, primeiro, lembrar da palavra de Deus. Lembrar da palavra de Jesus. Nós não podemos esquecer a palavra de Jesus. No meio da turbulência, a gente esquece do que Jesus falou. Porque nós começamos a ver o urgente, o que nos dá pânico. Nós não podemos esquecer o que Jesus disse. Jesus disse: vamos à outra margem. Ora, se Jesus disse, é porque vamos mesmo. Segundo, que olhando para o futuro, o objetivo tem que ser a outra margem. Nós não podemos ficar olhando a questão circunstancial. Porque a questão circunstancial é realidade, uma realidade, mas não é a verdade. Porque realidades são multifacetas de uma verdade. A realidade é que eles iam perecer. A verdade é o que Jesus disse. Então ele precisou focar no futuro de graça, nessa graça futura. Jesus disse que vamos chegar lá. Pronto, nós vamos chegar lá. Quanto ao presente, eles poderiam ver Jesus fazendo e repetir o que Jesus estava fazendo. Há um lugar no coração do Pai que se pode descansar na maior turbulência. Jesus descansou. O presente nos ensina a descansar em Deus. Nós dependemos de Deus. Nós andamos por fé e não por lei. Nós andamos por fé e não por projetos. Nós andamos por fé e não por circunstâncias. A nossa fé
Presente é imitar Jesus. Havia um lugar muito seguro naquele barco, o lugar onde Jesus estava dormindo. Nós precisamos aprender a descansar e dormir nos braços de Jesus, porque Ele tem controle, quer seja o temporal, os ventos, os demônios, as ameaças, todas as coisas. A nossa segurança é crer em Jesus. Portanto, não esqueça daquilo que pode trazer esperança. Lembre das palavras de Jesus. Não tire os olhos da outra margem. Nós vamos chegar lá. No presente, descanse. Que o Senhor cuide de você, cuide da sua família. Obrigado, Senhor Deus. Abençoe as ovelhas de Jesus. Abençoe o teu povo. Que possamos descansar e crer no cuidado do Senhor para a nossa vida. E não ficarmos amedrontados com as circunstâncias, com as realidades, mas crendo na sua palavra, olhando as suas promessas e descansando em Ti. Em Cristo Jesus.